Como perder gordura abdominal com base na ciência. Mulherada, hoje eu vou usar a ciência para ensinar vocês como faz a gordura que está aqui nessa região central, que a gente chama de gordura abdominal, banha, pneuzinho, definitivamente reduzir de tamanho, quem sabe até sumir. Fica nesse vídeo até o final para você saber quais passos seguir. Então, se você também se incomoda com essa gordurinha abdominal, que ao longo dos anos foi se acumulando e acabou se tornando algo até meio fora do seu controle, você precisa entender qual é a base de tudo isso para conseguir resolver o problema de vez e depois disso conseguir sustentar, porque emagrecer é só o primeiro passo, depois você tem que aprender a se manter magra. E para isso eu separei esse vídeo aqui em 4 etapas para que você consiga organizar todas essas informações da melhor maneira e não acabar se perdendo no processo. Primeiro é conhecimento. Você precisa saber que a gordura corporal na mulher tem, por questões hormonais, maiores chances de se acumularem aqui no abdômen, na região de membros inferiores, coxa, bumbum, além de diversos outros fatores, por exemplo, genéticos, hereditários. Sobretudo, os fatores mais importantes e que influenciam realmente essa distribuição de gordura são os fatores hormonais e os fatores genéticos. Eu vou pedir para o Gu deixar na edição 2 avaliações físicas de alunos meus, então uma aluna e um aluno que tem um percentual de gordura muito parecido. E vocês vão ver que a distribuição desse percentual não é o mesmo. Você vai perceber as mulheres com mais gordura em região inferior, então a dobra de coxa, a dobra de panturrilha, a dobra de tríceps. Isso quer dizer que as mulheres estão fadadas a ter sempre mais gordura no tríceps, sempre mais gordura no abdômen, sempre mais gordura na região de coxa ou bumbum? Não. Mas alguns fatores que a gente meio que não pode fugir deles tendem a ditar essa regra. Segundo é o déficit energético. A gente só vai perder gordura se o nosso sistema precisar que isso aconteça. E até meio estranho para pensar, como assim o meu sistema vai perceber, vai entender que ele precisa eliminar a gordura? Mas na realidade é que é um cálculo matemático, é físico. Meio que o corpo não precisa pensar. É lógico, para a gente contrair o músculo, gasta-se energia. Para as nossas funções gerais do organismo, também gasta-se energia. Então, a todo momento, o nosso organismo está gastando energia. A grande questão é que ele não apenas gasta, ele também acumula energia. E ele vai acumular energia de diversas formas, mas sendo um pouco mais específico, tratando do que a gente está tratando, a gente acumula muita energia em formato de gordura. Então, como é que a gente faz para acabar com esses estoques, ou pelo menos reduzir eles ao máximo até que a gente consiga alcançar aquela condição estética que a gente tanto sonha? A gente precisa fazer com que o nosso sistema não tenha uma outra saída a não ser pegar a energia daqueles depósitos. Então, por isso que a gente precisa considerar o déficit energético, que nada mais, nada menos é do que ingerir menos calorias no dia do que o nosso corpo está utilizando. Porque pensa só, se num dia você gasta 2.000 calorias, mas você ingeriu só 1.000, o corpo vai precisar tirar 1.000 calorias de algum lugar, já que não veio da comida. E nessa altura do campeonato, vocês que estão assistindo o vídeo estão pensando assim, tá, Júlio, mas como é que eu vou saber quantas calorias o meu corpo gasta para eu saber direcionar a minha alimentação, para de fato entrar nesse déficit calórico? E assim, existem equipamentos mais sofisticados para fazer esse tipo de análise, que é a calorimetria indireta, mas caso você não tenha ou não tenha acesso a um profissional com esse equipamento para você fazer essa avaliação, existem alguns cálculos que vão trazer aí para a gente uma estimativa e que a partir dessa estimativa você já consegue ter algum direcionamento do que fazer com a sua alimentação para iniciar uma proposta de déficit. E eu fui muito gente boa, eu ajudei vocês aqui. Eu só preciso que vocês peguem algumas informações. Eu vou precisar da sua idade, do seu peso, mais ou menos a sua condição física, a sua altura e a gente vai, querendo ou não, acabar considerando também o quanto você se movimenta no dia. Vou explicar isso um pouquinho depois. No link da descrição eu vou deixar o acesso à minha calculadora. Aí você mesmo vai conseguir aí da sua casa usar ela para conseguir estimar qual é o seu gasto calórico, o seu gasto energético total, para aí então poder depois basear a sua alimentação a partir disso. Eu até criei um caso aqui hipotético que será mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha 70 quilos, tenha mais ou menos 1,65 de altura, vai considerar que você está acima do peso, tem 30 anos de idade e no dia a dia, por conta da sua profissão, às vezes trabalha de home office, acaba não se movimentando muito. A gente vai colocar que você é sedentário. Importante lembrar,
não existe uma pessoa sedentária e uma pessoa que não é sedentária. A gente contabiliza hoje quanto tempo nós passamos em hábitos sedentários, porque todo mundo fica um tempo sentado, todo mundo fica um tempo deitado, então o que a gente quer é reduzir os hábitos sedentários. Se você ficar muito tempo sentado, muito tempo parado, a gente vai te considerar, nesse caso, sedentária, mesmo que você treine 1 hora por dia, tá? E vamos pensar que depois de todos esses cálculos, a gente chegou aqui e o seu JET, o seu gasto energético total, foi de 1.900 calorias. Então, a partir disso, o que você vai precisar fazer? Durante o dia, durante a semana, ingerir menos do que 1.900 calorias. Menos quanto? Bom, as diretrizes vão recomendar pra gente algo de 5, 10, 15%, às vezes até 20%, a depender do caso. Mas é claro que não para por aí. Se fosse simples assim, todo mundo conseguiria emagrecer de forma muito tranquila. E a gente sabe que não é. O que acontece? O seu gasto energético total é muito influenciado pelo seu peso. Então, a partir do momento que você começa a emagrecer, que o seu peso começa a diminuir na balança, o seu gasto energético muda. Então, você começa esse processo com o seu gasto energético de 1.900. Vai dar umas 6 semanas e o seu gasto energético vai para 1.820, por exemplo. E aí você tem que readequar a sua dieta para estar sempre se mantendo num déficit e aí sim, no longo prazo, conseguir sustentar o emagrecimento. E é por isso que é importante você contratar um acompanhamento nutricional de um profissional para que essa pessoa possa, junto com você, ir fazendo todos esses ajustes para que você não precise ter que fazer o trabalho de quem passou anos estudando só para isso. E a gente já falou que não tem como perder gordura de forma localizada, mas para a gente conquistar definição muscular, e se tratando de abdômen, aquele tanquinho, aquelas listrinhas laterais aqui no abdômen, a gente só precisa pensar em 2 coisas, porque definição nada mais, nada menos é do que tamanho do músculo, que a gente vai considerar como definido, e a capa de gordura que está em cima. Eu vou te explicar um pouco melhor agora. Pensa assim comigo. A definição muscular é um músculo que está aparente. Então, é aquela pessoa que você vê andando e ela não precisa contrair o músculo, você vê o músculo todo desenhado. Por que está acontecendo aquilo? Porque o músculo que está embaixo da capa de gordura, ele está, de certa forma, trabalhado. Então, quanto mais você tiver esse volume e menos você tiver essa capa de gordura aqui, quando essa capa de gordura for mais fina, mais aparente fica o músculo. E daí tem uma questão importante. Apesar de a gente não conseguir direcionar onde a gente vai perder gordura, a gente consegue direcionar quais músculos vão crescer, com a escolha correta dos exercícios, execução e o posicionamento neles também. Dito isso, vamos a alguns exercícios interessantíssimos para a gente trabalhar reto abdominal na academia, provavelmente de uma forma que você ainda não viu. Terceiro ponto, você tem que saber o que é NEAT e usar isso a teu favor para conseguir emagrecer com mais facilidade. O NEAT representa todo o gasto calórico que a gente tem no dia com atividades que não são um treino especificamente. Por exemplo, subir escada ou subir de elevador. Subir de escada vai te trazer um NEAT maior, é um gasto calórico a mais que você tem. Você não estava treinando, mas você gasta mais energias porque você teve que subir as escadinhas. Então, por que o NEAT é muito interessante? Por que você precisa saber o que é e como você deve usar ele no seu dia a dia? Porque às vezes você talvez não tenha tempo para ficar tanto assim na academia, você não tenha tanta disponibilidade nos dias da semana para ir até a academia treinar, por questões inúmeras que eu não preciso citar aqui. Agora, você pode todo dia escolher não ir para a padaria que é 2 quadras da sua casa de carro, você pode escolher ir a pé. Você pode deixar de ficar andando, por exemplo, 20 andares de elevador e fazer só 10 e os outros 10 você faz de escada. Porque isso, sem que você perceba, sem que você sinta, vai somar gasto calórico no seu dia e vai facilitar você de se manter num percentual de... Não era isso. Mais fácil de você se manter em déficit calórico. Porque você, com um NEAT mais alto, vai ter um gasto energético total no dia mais alto também. E quarto, galera, ambiente. Tem um cara nas redes sociais que fala muito sobre ambiência, que é o Wesley Dalanogari, no Reservatório de Dopamina. O cara é um crânio da psicologia, da psiquiatria. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. E ele reforça muito essa questão de ambiente, inclusive que ambiente não é só onde você mora, mas é também o conteúdo digital que você acessa e permanece nele, porque o ambiente influencia as nossas decisões. Então, se você está dentro de um ambiente obesogênico, que é aquele dentro de uma casa com pessoas que cozinham tudo com muita gordura, que, por exemplo, não colocam proteína o suficiente, quando colocam proteína tem muita gordura, comem demais, não fazem boas escolhas alimentares no geral, você vai ter mais dificuldade do que se você vivesse em uma casa que não é um ambiente obesogênico. Mas não apenas
a casa que você mora, mas o bairro que você está, os grupos de amigos que você frequenta, os conteúdos que você acessa nas redes sociais. Então é importante que você tenha um cuidado, não é para ficar neurótica com o emagrecimento, mas também você pode facilitar filtrando melhor os conteúdos que você consome e também os ambientes que você permanece, tá? Não estou dizendo para você deixar seus amigos de lado, às vezes até teu cônjuge de lado para você conseguir emagrecer, mas é importante que você entenda o impacto que estar por perto vai causar na dificuldade do processo. E antes do vídeo acabar, eu quero mostrar aqui para vocês porque eu trouxe 4 erros comuns que todo mundo que falha no emagrecimento acaba cometendo. Então, se você acabar se identificando, preste atenção para não cair nesse erro novamente. Primeiro, fazem dieta até quinta-feira e confundem refeição livre com o dia do lixo. O que essa pessoa faz? A refeição livre da dieta, ela vai estimar mais ou menos umas 300, 400 calorias que você vai comer além do planejado. A pessoa que esquece que é uma refeição livre no dia e faz um dia do lixo, ela ao invés de comer 300, 400 calorias a mais, come 2.000, 3.000. Aí todo o déficit que você acumulou ao longo da semana, você perde. E seu emagrecimento, vai lá pro ralo. Então presta atenção e cuidado ao ficar chamando o dia do lixo, porque comida não é lixo não. Segundo, ficam perdendo muito tempo procurando saber qual é o tipo de aeróbico que mais queima gordura ao invés de só começar a fazer aeróbico. Ah, Júlio, o que emagrece mais? É a bike ou é o elíptico? É o HIIT ou é o longo? É não sei o quê? Não interessa. Por que você está me perguntando e não está correndo? Vai fazer teu cardio. Enquanto você estiver fazendo cardio, seja na bike, seja na esteira, seja na rua, seja no remo, você vai estar aumentando a sua densidade mitocondrial, você vai estar melhorando a flexibilidade do seu metabolismo para conseguir lidar melhor com gordura, você vai estar gastando mais energia. Você não precisa saber qual queima mais gordura, inclusive isso é irrelevante, porque mais importante do que o exercício físico, o que vai realmente garantir que você emagreça é a consistência na alimentação. Terceiro erro. Não tem paciência e acha que vão perder 10 quilos que ganharam ao longo de 11 meses em apenas 30 dias. Se não perde, abandona o barco. Gente, vocês não ganharam 20, 30 quilos em 30 dias. Foram anos de construção. Tem inclusive questões mentais que a gente vai ter que desconstruir no processo de emagrecimento para conseguir aderir ao planejamento. E depois, inclusive, continuar se mantendo magra, tá? Então, se possível, não tenham pressa. Alinhem a expectativa de vocês com a realidade, porque a coisa não vai acontecer na velocidade que vocês gostariam que acontecesse. E 4, geram expectativas muito irreais. É aquilo que eu falei agora no terceiro erro. Você precisa alinhar a tua expectativa com a realidade, senão você vai se frustrar no processo. Existe uma técnica, tá, que se chama metas SMART. Procure depois, você vai entender como é que funciona isso, mas resumindo aqui para vocês como é que você seta metas que são alcançáveis. Aí você não vai se frustrar em processo nenhum. Aí aqui você pode usar isso até para coisas que não envolvem emagrecimento. E a gente encerra o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mas eu quero muito saber da tua opinião. O que você achou disso que a gente trouxe hoje? Deixa aqui nos comentários. Não se esquecem de se inscrever no canal, porque vão ter mais vídeos desse tipo aqui rolando para vocês. E tudo que a gente puder melhorar nessa entrega, a gente vai fazer. Sejam muito bem-vindos e vamos juntos. Ah, e eu esqueci de falar aqui, se vocês tiverem algumas dúvidas para a gente fazer um vídeo só respondendo essas dúvidas de vocês, ou até mesmo algumas dicas de conteúdos para a gente trazer aqui para o canal, deixa aqui nos comentários.